Hoje vamos falar sobre como encontrar o seu modelo de negócio na mobilidade elétrica. Sabemos que o mercado da eletromobilidade tem crescido de forma acelerada e, com isso, grandes players têm se posicionado também na mobilidade elétrica, oferecendo produtos e serviços nessa frente. Além disso, temos visto um movimento de especialização do mercado, onde antes se tinham players maiores e generalistas, hoje temos empresas optando por abraçar uma determinada parte da cadeia de valor da mobilidade elétrica e oferecer um serviço ou um produto mais especializado. Nesse contexto, será comum que os novos entrantes deste mercado se sintam um pouco perdidos ou sem saber exatamente onde eles podem encontrar o melhor caminho a seguir. Por isso, a gente vai passar por 4 pontos para você encontrar a melhor oportunidade de negócio para sua empresa na mobilidade elétrica. O primeiro ponto é: explore as suas forças. Não existe uma regra clara falando qual que é o modelo de negócio ideal ou mais lucrativo. Por isso, é importante que você entenda quais são as suas forças como empreendedor ou como empresa. Para isso, vamos pegar um exemplo de uma empresa que já é especializada em serviços de engenharia. Essa empresa pode ser que atenda condomínios, por exemplo, fazendo serviços gerais. Para essa empresa que já presta serviços de engenharia, faria muito mais sentido prestar serviços de instalação e manutenção de eletropostos, porque já tem know-how, já tem funcionários, já tem todo um conhecimento relacionado a essa frente. Agora pensemos nessa mesma empresa que presta serviços de engenharia, pensando, por exemplo, em fabricar um eletroposto. Se vê que essa empresa estaria fugindo totalmente do seu foco e de onde já tem mais know-how. Então é justamente esse o ponto: encontre suas forças, seja como empreendedor ou como empresa. Apesar dessa dica parecer um pouco óbvia, não é nem um pouco estranho a gente ver na mobilidade elétrica players que tentam abraçar uma grande parte da cadeia ou que tentam atender tudo. Então, vale a pena a gente destacar que num mercado tão novo, que qualquer experiência prévia que você tenha ou qualquer experiência num serviço relacionado vai ser bastante valiosa e vai contar muito. No blog da Voltibras você encontra artigos falando um pouco mais sobre a cadeia da mobilidade elétrica e os diferentes agentes da mobilidade elétrica. O segundo ponto é: alinhe as suas forças com a cadeia de valor da mobilidade elétrica. É de extrema importância que as forças encontradas estejam alinhadas com a cadeia de valor da mobilidade elétrica. E, de novo, se você ainda não sabe o que é essa cadeia de valor, dá uma olhadinha lá no blog da Voltibras que tem um artigo sobre isso. Neste ponto, a gente pode citar a própria Voltibras como um exemplo. No começo da nossa história, a gente pensou em vários modelos de negócio. Um deles, inclusive, era a criação de totens de mídia e até mesmo a criação de uma rede de eletropostos. Com o tempo, a gente foi vendo que, na verdade, nossa expertise, a nossa formação, o nosso recurso humano era muito mais focado em software e tinha muito mais know-how em software, e a gente alinhou isso com a cadeia de valor da mobilidade elétrica, que diz que existe espaço para um back-end provider. O back-end provider é essa empresa especializada em tecnologia para a mobilidade elétrica. A partir desse movimento, a gente percebeu que realmente fazia sentido sermos um back-end provider. A partir disso, a gente também ganhou espaço para construir várias parcerias de muita força na mobilidade elétrica que abraçassem as outras partes da cadeia que a gente não abraçaria quando a gente decidiu focar. Entendendo a cadeia de valor e o seu lugar no mercado, você encontra um caminho mais claro para seguir. O terceiro ponto essencial é entender a dor do cliente. E esse eu sei que parece mais clichê ainda, mas espera lá, a gente já vai explicar. O mercado ainda conta com diversas dores. O usuário final apresenta diversos medos. Então, eu vou trazer aqui um exemplo para deixar um pouco mais claro essa questão de entender a dor do seu cliente. Para exemplificar esse ponto, vamos considerar uma empresa que presta serviço de instalação e pintura de vaga verde para condomínios. A gente sabe que esse é um serviço, um produto, o próprio carregador, instalação, que os condomínios têm buscado muito. Então, até aí faz total sentido, É algo que o mercado tem buscado. Porém, se a gente for olhar com um pouco mais de profundidade, a gente vai perceber que dentro dos condomínios, diversos moradores se incomodam com a questão de não quererem pagar energia ou pagar recarga para aqueles poucos ou para aquelas pessoas que estão efetivamente utilizando o serviço de recarga. Então aí a gente encontra uma dor muito mais específica, certo? Do que só ter um carregador e ter ele disponível para fazer as recargas. Então nesse nosso exemplo, vamos considerar que a nossa empresa que vende e instala o eletroposto pode facilmente perder o seu espaço no mercado por uma empresa que entendeu melhor a dor do cliente e, além de trazer o eletroposto, a instalação, vai trazer um serviço de gestão que vai ratear o consumo no final do mês e vai mostrar exatamente quem foi que consumiu, sem onerar aqueles condôminos que não utilizaram o serviço de recarga. Então aqui a gente vê que uma empresa, apesar de ter um produto ou um serviço que o mercado efetivamente busca, vai ficar atrás, porque outra empresa entendeu melhor qual era a dor do cliente e conseguiu oferecer um serviço condizente com isso. Pegando um segundo exemplo, ainda para falar desse ponto de entender a dor do seu cliente. A gente pode ter uma empresa que decide criar uma rede de eletropostos.
Efetivamente, rede de eletropostos é uma coisa que o mercado tem demandado, cada vez mais motoristas precisam desse serviço. Então, até aí tudo bem, vai oferecer uma rede de eletropostos. Mas se a gente for pensar, pode ter um player que percebe que, além de demandar uma rede de eletropostos, esse usuário vai querer saber se o eletroposto está livre, se vai ter alguém carregando, se ele vai estar funcionando, ou se ele vai chegar lá e ele vai estar em manutenção, ou vai ter alguém carregando por mais 5 horas. Então esse segundo player, ele entendeu com um pouco mais de profundidade, de novo, qual é a dor do cliente. Pensando numa perspectiva de mercado, com certeza o segundo player vai ter uma maior abertura, porque ele entendeu melhor a dor do cliente e ele não vai, assim como poderia fazer a primeira empresa, apenas instalar um carregador em rodovia sem trazer um serviço de gestão ou um CPO que vai deixar essa rede sempre operante. Então é um pouco isso que a gente quer dizer quando a gente fala de entender melhor a dor do cliente, né? Conforme o mercado vai se especializando e você abraça uma parte dessa cadeia da mobilidade elétrica, você precisa também entender que você precisa entender por completo a dor do seu cliente e, como o ponto 4 vai falar pra gente agora, você vai precisar buscar as parcerias estratégicas certas para conseguir criar esse valor ideal para o teu cliente, para conseguir abraçar todas as necessidades dele. Então, se você vai se especializar apenas na venda e na instalação de eletropostos, e pegando ainda esse nosso exemplo da Eletrovia, muito possivelmente você vai precisar de um parceiro com uma tecnologia que vá sanar essas outras dores que o cliente tem, que não só a existência do eletroposto, mas também a segurança de chegar num eletroposto que funciona, que está disponível. No ponto 4, a gente vai falar bastante sobre a questão das parcerias estratégicas. Com usuários cada vez mais criteriosos, players cada vez mais especializados nesse mercado, todo mundo vai estar buscando entregar um serviço cada vez mais incrível, o melhor serviço para o seu cliente. Dentro disso, vamos pegar o exemplo de uma frota elétrica. Uma frota que deseja eletrificar vai precisar de um fornecedor de veículo elétrico, de um fornecedor de carregador, de um fornecedor de tecnologia, vai precisar desse sistema de gestão para saber o que acontece ali dentro da sua frota, vai precisar de pessoas especializadas para acompanhar isso, vai precisar de um sistema de gestão para esses eletropostos e pode precisar também saber onde tem eletropostos em rota. Então você está falando de um cliente só, que é uma frota elétrica, mas que vai demandar toda uma gama de produtos e serviços. É disso que a gente fala quando a gente menciona as parcerias estratégicas. Mesmo que você forneça apenas o eletroposto, ou mesmo que você forneça apenas o veículo, você precisa ter os parceiros ideais para poder indicar, para até mesmo não criar uma experiência negativa para o seu cliente. De que adianta ele comprar o melhor veículo elétrico para a frota dele, mas comprar um eletroposto que não é condizente com esse melhor veículo elétrico, que vai ter uma má experiência de recarga, que não vai ser como ele esperava, ou então você vender um eletroposto que não tem gestão e no final do mês a operação da frota vai estar preocupada sem saber quanta energia foi gasta ou o que exatamente aconteceu naquele carregador. Então a grande questão é realmente você trazer os parceiros que vão te ajudar a abraçar toda essa necessidade do seu cliente para você ter um serviço ímpar na mobilidade elétrica. Por fim, o que a gente buscou aqui foi abordar um pouco mais de como você pode encontrar o seu lugar na mobilidade elétrica. Como a gente falou lá no começo, não existe uma receita de bolo ou algo certo. O que a gente trouxe aqui foram algumas provocações para que você encontre o seu lugar, para que você faça as suas reflexões e consiga estar oferecendo um serviço diferenciado, um serviço ímpar. Se você deseja saber mais sobre o mercado da mobilidade elétrica, chame a Multibras. Vai ser um prazer conversar com você e ajudar você também a encontrar o seu lugar na mobilidade elétrica.